Shalom, shalom. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como sabem, é sempre bom ter vocês desse lado. É uma bênção, Sejam todos saudados em nome e no sangue de Jesus Cristo. Bem, viemos mais hoje, queremos trazer uma reflexão boa, aquilo que Deus tem para conosco. Juntos partilhamos a palavra de Deus, juntos partilhamos um pensamento sobre aquilo que é a palavra de Deus. Hoje não vai ser diferente. Vamos falar e trazer um assunto, acredito eu que é menos falado. Hoje queremos trazer um assunto, um tema que um dia desses eu parei, comecei a pensar e pela ajuda do Espírito Santo eu acabei tendo um entendimento, né, daquilo que é o assunto de hoje. Vamos diretamente ao nosso tema de hoje. Hoje vamos tentar refletir ou falar acerca da relação que existe entre o altar e a cruz. Bom, um dia desses eu estava a ler no livro de Hebreus, capítulo número 9, versículo número 7. Aí nós vemos a instrução, ou seja, aquilo que era antigamente no Antigo Testamento, que os sacerdotes, uma vez por ano, entravam no lugar que é Santo dos Santos para poder oferecer o sacrifício. Ou seja, tinham que levar consigo sangue para entrar no lugar Santo dos Santos e oferecer o sangue, aspergir o sangue sobre o altar, espalhar o sangue sobre o altar. Isso era para que o povo, o pecado do povo e também do sacerdote pudesse ser perdoado. Nisso eu acabei vendo, e se nós formos a ler no livro de Levítico, capítulo número 6, versículo número 12 a 13, nós ouvimos Deus a dar instrução a Moisés que sobre o fogo que ardia sobre o altar. E Deus fala para Moisés, diz que o fogo sobre o altar não deve apagar, ou seja, deve permanecer aceso todas as manhãs, não tinha que apagar. Tinha que ter alguém que velasse pelo fogo do altar, que pudesse garantir que lenha pudesse ser depositado sobre o altar para que o fogo sobre o altar não pudesse apagar. Nisso já surge dentro de mim uma coisa: por que o fogo do altar não tinha que apagar? E se isso está no Antigo Testamento, aqui agora onde nós estamos no Novo Testamento, o que isso nos traz à nossa mente? O que nós entendemos com isso? Mas pela ajuda do Espírito Santo, pela graça de Deus, eu acabei vendo que tudo bem. Se é que o fogo do altar tinha que permanecer aceso a cada manhã, então quer dizer que há alguma coisa também que deve permanecer acesa dentro de nós, que não deve ser apagada. Mas no princípio eu falei que o nosso tema é a relação entre o altar e a cruz. O que é o altar, primeiramente? Se nós pararmos e pensarmos, começando do Antigo Testamento, o altar representava um lugar de sacrifício, um lugar de morte, onde os sacerdotes levavam os sacrifícios trazidos pelo povo e entregavam sobre o altar, queimavam o sacrifício, ofereciam o sacrifício a Deus diante do altar. O sacrifício não tinha que ser dado ou ser queimado, ser oferecido em qualquer outro lugar que não fosse o altar. Então, o altar é o lugar de sacrifício, é o lugar da morte,
E Deus diz que sobre o altar, um altar específico, que entrava-se uma vez por ano, Deus dá a orientação, a ordem de que o fogo sobre ele não tinha que se apagar, tinha que permanecer aceso. E nós, hoje, reparamos para um altar, que é a cruz de Carvalho, onde nós cantamos o sangue de Cristo jamais acaba a força. E no altar era levado o sangue. E eu fui ver que, então se no altar levava-se o sangue e Jesus sobre a cruz, o que jorou, o que foi derramado, o que foi deixado na cruz de Carvalho foi sangue. Com isso, eu acabei entendendo que não. Existe uma relação entre o altar e o sangue, ou a cruz. O altar e a cruz. O altar é o lugar de morte e a cruz também é o lugar da morte. No altar, onde que o fogo tinha que permanecer aceso, aí na cruz permanece com poder o sangue de Jesus, que nunca se apaga. O poder do sangue de Jesus na cruz de Carvalho jamais acaba a força. Fala mais do que o sangue dos cordeiros, dos bodes sacrificados sobre os altares no Antigo Testamento. Isso nos leva a entender que a cruz é um altar. Alguém pode perguntar, mas por quê? Ou como que a cruz é um altar? Lembra-se que João, quando introduziu Jesus, ele disse: vejam, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se é que um cordeiro não é pendurado sobre a cruz, um cordeiro é levado sobre o altar para ser sacrificado. Logo Jesus subiu não na cruz, mas no altar, onde ele tinha que derramar o seu sangue para libertar o povo do cativeiro, do pecado. Logo, existe uma forte relação entre o altar e a cruz. A cruz é o lugar da morte. O altar também é o lugar da morte. É por isso que nós somos chamados a cada dia. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O que quer dizer que nós, onde nós andamos, temos que levar conosco um altar. Nós somos um sacrifício vivo. Sendo um sacrifício vivo, nós temos que entregar o nosso corpo diante de Deus. Amém? Sendo assim, então, o altar é o lugar da morte. E a cruz também é o lugar da morte. Então, podemos dizer que a cruz é o altar, porque é o lugar da morte. E sobre o altar, o fogo tinha que permanecer aceso. E sobre a cruz, o sangue de Jesus permanece poderoso até o dia de hoje. E não nós somos exortados para nós entregarmos as nossas vidas diante de Deus como um sacrifício vivo. Porque Jesus disse, nós mesmos temos que carregar a nossa cruz, que é o nosso altar, a cada dia. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, Jesus está a dizer que se alguém quiser vir após mim, deve carregar o altar a cada dia, onde ele vai depositar a sua vida neste altar. Assim sendo, quando Jesus nos diz, temos que carregar a nossa cruz, em outras palavras, Jesus está a nos dizer que nós temos que carregar o nosso altar, em que este altar deve permanecer, o fogo sobre este altar deve permanecer aceso.
É por isso que Jesus disse, nós temos que orar sempre. A Bíblia diz, orai sem cessar. Enquanto nós estivermos a orar sem cessar, nós estamos a oferecer um sacrifício diante de Deus. Estamos a sacrificar o nosso corpo, a nossa vida diante de Deus. Isso é que é o nosso culto racional, assim como a Bíblia diz. O altar é a cruz e o fogo sobre o altar é o sangue de Jesus. Então nós agora temos que permanecer, carregarmos os nossos altares e o fogo sobre o altar permanecer aceso, que é as orações que nós fazemos. A Bíblia diz, orai sem cessar. Quer dizer, assim como Deus deu ordem a Moisés que o fogo tinha que permanecer aceso sobre o altar, tinha que ter alguém que velasse pelo fogo para que não pudesse apagar. Agora também Jesus nos diz que nós temos que o fogo sobre o nosso altar tem que permanecer aceso. Como acendermos o fogo do nosso altar? Através de oração, através da meditação, através de jejum. Quando nós jejuamos, estamos a sacrificar o nosso corpo. Amém? Assim como o livro de Salmos, capítulo número 5, versículo número 3. É uma versão em inglês, diz assim: At each and every sunrise you will hear my voice, as I prepare my sacrifice of prayer to you. Every morning I lay out the pieces of my life on the altar and wait for your fire to fall upon my heart. O que esta palavra quer dizer? Quer dizer, Davi estava a dizer, em cada manhã, todos os dias, ao nascer do sol, em cada manhã, o Senhor há de ouvir a minha voz, enquanto eu preparo para o meu sacrifício de oração para ti, Senhor. Logo, enquanto nós estivermos a orar, segundo esta palavra nos mostrar que é um sacrifício que estamos a oferecer a Deus, um sacrifício de oração. Ainda continua dizendo, every morning I lay out the pieces of my life. O que quer dizer que a cada manhã ele pega a vida e corta em pedaços. Ele diz, every morning I lay out the pieces of my life on the altar. Quer dizer que no altar, em cada manhã, Davi tinha que cortar a sua vida em pedaços e pôr sobre o altar. Isso é um sacrifício. Isso é um sacrifício. Ele corta a vida, eleva os pedaços, a vida dele leva a vida em pedaços e põe sobre o altar. It is, and wait for your fire to fall upon my heart. E ele diz que eu espero que o fogo, o teu fogo, desça sobre o meu coração. Enquanto ele já entregou a vida no altar em pedaços. O que quer dizer que ele sacrificou a vida dele. E ele despedaçou e deixou sobre o altar. Isso quer dizer que temos que oferecer um sacrifício vivo, santo, agradável diante de Deus a cada manhã. Assim o fogo do nosso altar permanece aceso por intermédio das orações matinais que nós fazemos. Então, o altar e a cruz, estamos a falar que é o lugar da morte. A cruz também é um altar. Se Jesus disse, cada um deve tomar o seu altar, carregar o seu altar, que é a sua cruz. Ele estava a dizer que em cada dia você tem que sacrificar a sua vida. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome o seu altar, que é a cruz. Ele diz, carregue a sua cruz.
Em outras palavras, Jesus estava a dizer: carregue o seu altar, onde a cada dia você há de entregar os pedaços da sua vida e fica à espera do fogo de Deus arder sobre o seu altar, sobre o sacrifício que é a vida que você entregou diante de Deus. Amém? Hoje nós ficamos por aqui. A todos eu peço, aqueles que não são inscritos, possam se inscrever no canal. Ainda lembrar, deixe o seu like, compartilhe este vídeo. Deixe nos comentários um tema que você gostaria que nós pudéssemos abordar neste que é o nosso canal. Meu e teu canal. Juntos nós transformamos, inspiramos, juntos fortificamos aqueles que estão cansados, assim como a Bíblia diz. Aquele que é forte, tome a mão daquele que está fraco, para que juntos possamos caminhar. Então, partilhando este vídeo, você estará a fortificar uma vida que estava fraca. Nós ficamos por aqui. Lembre-se, deixe o fogo do seu altar sempre aceso. Nunca deixe apagado. A palavra nos diz que não extingais o fogo do Espírito Santo. Não podemos apagar o fogo do Espírito Santo. Não apagando o fogo do Espírito Santo, estaremos a não apagar o fogo sobre o nosso altar. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos no próximo vídeo.